Olá! Hoje a gente vai mergulhar num livro bem conhecido, Poder Sem Limites, do Anthony Robbins. A promessa é forte, né? Liberar nosso potencial, alcançar resultados, uau, extraordinários. É isso aí. E a nossa missão aqui é meio que destilar a essência disso. Como é que a gente pode, de verdade, mudar a nossa vida, começando por dentro, pela nossa comunicação interna e também aprendendo com quem já chegou lá, né? Aham. A ideia principal, pelo que entendi, não é mandar nos outros, mas sim dominar a gente mesmo. Produzir os resultados que a gente quer. Exatamente. O ponto de partida do Robbins é que, hoje em dia, na era da informação, ter conhecimento é importante, claro, mas não é tudo. O poder mesmo vem da nossa capacidade de agir com base nesse conhecimento. Ah, então não basta saber. Não basta. É ação, sabe? Ação massiva, inteligente. É isso que gera resultado. Entendi. Então tá, como é que a gente começa a agir de um jeito inteligente? Robbins fala muito do nosso estado, né? O estado emocional, mental, parece que é por aí que tudo começa, certo? Como é que funciona isso? Olha, é a base de tudo mesmo. Pensa assim, o nosso estado, ele é criado por 3 coisas que a gente, de fato, pode controlar. Primeiro, o que a gente representa internamente. Representa como? O que a gente imagina, sabe? As imagens que vêm à mente, o que a gente fica falando pra si mesmo, o que a gente sente por dentro. O famoso VAC, visual, auditivo, sinestésico. VAC, ok. Isso. Segundo ponto, a nossa fisiologia. Como a gente usa o corpo. Postura, respiração, atenção muscular, tudo isso conta. O corpo fala, né? E como fala. E terceiro, onde a gente coloca o foco da nossa mente. A combinação dessas 3 coisas cria o nosso estado. Se a gente está confiante ou com medo, motivado. E o nosso comportamento é um reflexo direto desse estado. Nossa, então, quer dizer que a gente não é vítima das emoções. A gente meio que fabrica elas, com o corpo e a mente. Exatamente. E se a gente fabrica, a gente pode mudar o estado. E imagino que isso tenha tudo a ver com as crenças que ele tanto fala. Diretamente. As crenças são como óculos, sabe? Filtros que direcionam o nosso foco e o que a gente representa internamente. Se você acredita que algo é impossível, bom, seu cérebro nem vai procurar um jeito. Faz sentido. Agora, se você acredita que é capaz, ele começa a buscar caminhos. O Robbins até cita exemplos tipo do Pablo Casals, o violoncelista, que parecia rejuvenescer tocando, para mostrar o poder físico mesmo de uma crença. Que loucura! E a notícia boa é, crenças são aprendidas e podem ser mudadas, de forma consciente. Se você muda a crença, muda o filtro, muda o foco e aí muda o estado. Fascinante. Ok, então a gente controla o estado gerenciando foco, corpo, o que a gente imagina. E tudo isso apoiado em crenças que fortalecem. Mas e a ação? Como é que isso vira resultado lá fora, no mundo real? Aí entra o que ele chama de fórmula do sucesso definitivo. Simplificando bastante, é assim. 1. Saiba exatamente o que você quer. Clareza total no objetivo. Ok, clareza. 2. Haja massivamente. Não adianta só querer, tem que ir pra cima. 3. Perceba o que tá dando certo e o que não tá. É a tal da acuidade sensorial. Ficar atento aos resultados. Isso. E 4. Seja flexível. Mude a abordagem até conseguir o que você quer. Pense em gente como Spielberg ou o Coronel Sanders do KFC. Eles não acertaram de primeira. Nem segunda, provavelmente. Pois é. Eles persistiram, agiram muito e foram ajustando a rota, sem parar. E uma forma de acelerar essa ação e o ajuste, que parece ser um pilar do livro, é a modelagem. Mas não é só imitar, né? É mais fundo que isso. Não é imitação superficial de jeito nenhum. Modelagem, que vem muito da PNL, da programação neurolinguística, é sobre decodificar a estrutura do sucesso de alguém. A estrutura. Como assim? É entender como aquela pessoa que tem sucesso faz o que faz, como ela usa as representações internas dela, quais são as crenças-chave, como ela usa o corpo, a fisiologia, qual a estratégia mental que ela segue. Entendi. Eu como por trás. Exato. Ao entender e replicar essa estrutura, tanto interna quanto externa, a gente pode conseguir resultados parecidos e muito mais rápido do que só na base da tentativa e erro. É aprender um mapa de quem já chegou lá. Isso meio que desmistifica aquela ideia de que alguns são só talentosos, né?
Parece que eles têm estratégias. Estratégias que podem ser aprendidas. E na nossa relação com os outros, como essas ideias se aplicam? O livro fala de comunicação também? Fala, e muito. Comunicação eficaz para ele começa com rapport. Aquela conexão, sabe? Confiança, sintonia com a outra pessoa. Como criar isso? Uma forma é espelhar sutilmente a fisiologia, o tom de voz, até algumas palavras que a outra pessoa usa. Isso cria uma sensação de alinhamento, de que vocês estão na mesma página. Interessante. E também entender os filtros da pessoa, os metaprogramas que ele menciona. Como ela processa informação, o que a motiva, ir em direção a algo ou se afastar de algo. Isso ajuda a gente a adaptar a nossa comunicação para ser melhor entendido, para ter mais influência positiva. E tem umas ferramentas que parecem bem práticas, tipo a ancoragem. Soa como algo poderoso para a gente acessar um estado bom rapidinho. Exato. Ancoragem é basicamente criar um gatilho, pode ser um toque, uma palavra, uma imagem, que dispara um estado emocional específico na gente. Tipo Pavlov com os cachorros? Tipo isso. A gente pode criar nossas próprias âncoras para acessar confiança, calma, motivação. Quando a gente precisar, é ter controle do nosso estado sob demanda, praticamente. Uau! E outra ferramenta é a reestruturação, que é mudar o significado de uma experiência, mudar o contexto, mudar o foco, transformar um problema num desafio ou numa oportunidade de aprender algo. Parece que o fio que conecta tudo isso é a nossa capacidade de escolher, né? E a responsabilidade que vem com isso. Aquela ideia de que até a depressão não é algo que a gente pega, mas um estado que a gente faz. Isso é bem forte. É um dos pontos mais radicais, eu diria, e centrais do livro. Robbins argumenta que quem dirige o nosso cérebro somos nós. Ponto. Ao tomar controle consciente da nossa fisiologia, do nosso foco, das nossas representações internas, a gente pode sair de estados que limitam e criar estados que fortalecem. Estados que levam aos resultados. Exatamente. É um chamado muito forte para a autorresponsabilidade. Pelo nosso mundo interior e, por consequência, pelo nosso mundo exterior também. Então, para dar uma geral no que a gente pegou aqui, o tal poder ilimitado não é mágica. Vem da nossa habilidade de gerenciar nosso próprio estado interno, mente e corpo, definir bem o que a gente quer, agir para valer, aprender com os resultados, né, os nossos e os dos outros, usando a modelagem, e se comunicar bem. É isso. E a aplicação disso é gigante. Vai desde aprender mais rápido, melhorar relacionamentos, dar um gás na carreira até se sentir melhor no geral. Dominar essas coisas permite navegar pela vida de um jeito mais intencional, mais eficaz, fazendo metas que pareciam longe se tornarem alcançáveis. E para a gente fechar, fica uma reflexão baseada nisso tudo. Se fosse possível identificar e realmente transformar uma única crença que hoje limita a sua vida, qual seria essa crença? E como o mundo poderia parecer diferente sem ela?